lançamos o FENAPTCast e nessa primeira edição apresentado por Patrícia Oliveira, convidamos Ricardo Gomes, psicanalista e professor universitário há mais de 20 anos, João Luiz, psicanalista especialista em atendimento a dependentes químicos, e Dr. Moisés, que é psicanalista, advogado e conselheiro tutelar. Não perca esse FENAPTCast. Estamos aqui no primeiro FENAPTCast e é um prazer, uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto tão importante que é a saúde mental. Nós escolhemos a saúde mental para tratar nesse primeiro momento porque, afinal de contas, a saúde mental ela está em todo momento, em todo lugar, e a importância que ela tem faz a diferença aonde a gente estiver, e em qualquer lugar a gente precisa estar saudável, mentalmente saudável. E é uma honra estar aqui com algumas pessoas tão importantes, são amigos, são profissionais, e eu quero iniciar aqui essa mesa, esse podcast aqui, esse FENAPTCast, apresentando algumas pessoas aqui para vocês. Meu nome é Patrícia Oliveira, e nós vamos aqui apresentar o nosso primeiro convidado da noite, que é o professor João Luiz. João Luiz é um professor psicanalista e ele tem uma experiência de mais de 20 anos em saúde mental. Eu gostaria que o professor João Luiz falasse para a gente agora um pouquinho sobre ele, para a gente iniciar a conversa. A gente só está esquentando por enquanto. Vamos lá, professor. Diz para a gente. Obrigado, Patrícia. É uma honra estar com vocês aqui hoje, nesse momento tão especial, porque o primeiro programa é sempre um momento especial, né? Porque a partir daqui, outros virão e, com certeza, irão influenciar de forma positiva, né, os nossos alunos e toda a sociedade de uma forma geral. Bem, como a Patrícia já falou, meu nome é João Luiz, sou professor de psicanálise, trabalho na área da saúde mental há mais de 26 anos, né, tanto no âmbito hospitalar quanto ambulatorial. E estar aqui hoje para falar desse assunto é algo que, lógico, eu gosto, né, algo que eu vivo, que eu respiro há muitos anos. Então, é uma satisfação muito grande, espero poder contribuir com essa mesa aqui hoje. Com certeza, não tem dúvida, gente. Então, eu quero também apresentar aqui uma outra pessoa que ele é doutor, ele tem trabalhado bastante na área também da criança, do adolescente, e tem contribuído muito toda vez que a gente fala sobre legalidade. E esse também vai ser uma das nossas pautas de hoje, que é o doutor Moisés Menezes. Eu quero conhecer um pouquinho agora, quero que vocês conheçam um pouquinho da pessoa do doutor Moisés. Boa noite, Patrícia. Boa noite, gente. É muito bom estar com vocês aqui. Professor João, que inclusive foi meu professor, é uma honra estar nessa mesa ao seu lado. O professor Ricardo, professora Patrícia, que bacana estar junto aqui com vocês. Não sei se mereço tamanha honra. Bom, Patrícia pediu que a gente se apresentasse. Me chamo Moisés, sou advogado, atualmente atuo como conselheiro tutelar, trabalho na área da defesa, da garantia do direito da criança e adolescente. E, inclusive, hoje nós estávamos reunidos, né, alguns pares do Sistema de Garantia de Direito, tratando justamente da saúde mental. Como que a saúde mental, como que a necessidade do investimento em saúde mental tem crescido. Principalmente depois da pandemia, muitos índices subiram, se mostraram, coisas que aparentemente não eram vistas. Então, os colegas sabem, né, que também trabalham com a saúde mental, o índice de pessoas com depressão, com ansiedade, pessoas tentando tirar a própria vida, se automutilando. Então, assim, essa necessidade do conhecimento, do investimento, do aprofundamento, né, em temas como esse, são urgentes e necessários na nossa área. Eu também atuo como professor, sou formado em filosofia, tenho também formação teológica, por isso acho assim de um valor muito grande estar com vocês aqui para debater esse tema, para falar um pouco, né, para dialogar um pouco sobre esse assunto. Então, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma honra estar aqui perto de pessoas como vocês. E, gente, eu acho que a questão é essa, né? A gente dialogar, a gente falar sobre a saúde mental, a gente trocar, a gente conversar sobre isso,
faz toda uma diferença, porque a gente precisa explicar algumas coisas, informar outras e desmistificar muita coisa que anda acontecendo por aí. E o nosso próximo convidado, que eu gostaria que vocês conhecessem também, é um amigo, professor, e ele vai falar um pouquinho mais sobre algumas questões que vai ser o segundo ponto aqui da nossa conversa. É o professor Ricardo. Professor Ricardo, se apresente melhor para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Meu nome é Ricardo Gomes, eu sou professor universitário, sou psicanalista, sou professor de psicanálise também, participo de uma série de grupos de estudos, né, voltados para a psicanálise em áreas, enfim, diferentes, faço parte do Fórum do Campo Lacaniano e estou aqui, né, muito feliz de participar com um grupo de colegas também tão dedicados, tão estudiosos e cheios de informações para dividir com todos vocês que certamente vão nos ouvir muito em breve nesse nosso primeiro FENAPTcast. Prazerzão. Gente, vocês estão vendo que aqui na mesa só tem gente aqui de experiência. Eu quero já jogar para a mesa algo para a gente poder debater, discutir mesmo aqui, falar pelo menos um pouquinho e deixar aquele gostinho de quero mais, porque, como o Ricardo falou, esse é só o primeiro, nós vamos ter outros. Então, gente, a psicanálise. Vocês acham que a psicanálise ela sofre algum tipo de preconceito hoje? O que vocês pensam sobre a questão do que falam por aí, né? O que falam por aí sobre a psicanálise? Existe mesmo? É verdade que existe um certo preconceito? O que a gente poderia acrescentar? O que a gente poderia comentar sobre a questão do se existe ou não preconceito em psicanálise? Então, eu vou colocar aqui para a mesa e quem quer compartilhar? Doutor Moisés, professor Ricardo, professor João. Vamos lá. Quem é o primeiro aí a falar um pouquinho sobre esse tema? Posso começar? Não sei se os colegas já perceberam também, desde o início da psicanálise, sempre houve alguma crítica, algum tipo de ataque, né? Muita gente, muitos estudiosos, né, atacando a psicanálise, dizendo que ela não se faz ciência ou que ela é uma pseudociência. Freud já lutava, né, contra isso, e nós temos um histórico ali. Freud recorre, né, a elementos da filosofia, ele embasa os seus conteúdos, né, utiliza a metapsicologia para isso também. Nos seminários, nos encontros das quartas-feiras, né, ele buscava o tempo todo, né, combater este ataque que sofria, e ele lutou durante muito tempo para colocar a psicanálise no espaço devido, aonde ela merecia estar, com os resultados que ela apresentava propriamente dito. Então, isso, né, não é novo, mas você veja, volta e meia surge alguém levantando aí uma ideia de que a psicanálise não gera resultados, de que a psicanálise, inclusive, é pseudociência. Exatamente. É um ataque, você vê, muitas das vezes, um ataque muito gratuito, né, nesse momento agora que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de um debate muito intenso no universo da psicanálise, e espero que vocês, né, possam acompanhar. Fiquem atentos, fiquem ligados, né, de uma dupla, né, um casal que escreveu um livro e que coloca a psicanálise e outras áreas também como pseudociências. Pasmem vocês, eles chegam a acusar. Eu fiz questão de trazer aqui um papelzinho, sabe como é que é a idade? Às vezes é bom botar para não esquecer. Eu também tenho o meu aqui, Ricardo, tem o meu. Pois é, eles chegam a colocar, né, a psicanálise como fraude. Né? Eles chegam a colocar os psicanalistas como charlatões. Eles, né, dizem que, no fundo, a psicanálise é uma falácia clínica, que Freud está superado. Agora, imagine vocês... Não é isso? Se você olha a psicanálise, né, na sua grandiosidade, você vê o seguinte: ora, Freud está superado, o mundo, as instituições, né, a psicanálise se relaciona com outras áreas do conhecimento. Não é isso? E os estudos freudianos e lacanianos, colocando a psicanálise como um todo, e outros estudiosos e discípulos, continuam firmes e fortes e gerando resultados bastante significativos nos consultórios, nos atendimentos, né? E gratuitamente aparece alguém
que coloca a psicanálise numa condição de pseudociência ou acusa de não apresentar resultados concretos e possíveis de serem avaliados. É quase que leviano. É verdade. E assim, a gente tem que entender, gente, a seriedade quando a gente tem um assunto como esse, quais são os fundamentos que levam alguém a falar, por exemplo, da psicanálise como uma pseudociência, ou que a psicanálise não existe uma eficácia. E aí eu quero colocar aqui, por exemplo, o professor João, o professor Moisés, falando da prática clínica, né? Eles têm aí anos de prática clínica, e aí quais são... Vamos dar um exemplo, né? A gente, conversando aqui, a gente pode ir para um exemplo prático. Eu vou perguntar aqui, agora eu vou fazer a pergunta para o João ou para o Moisés aqui, na prática clínica de vocês. Se não existe uma eficácia da psicanálise, a gente não estaria, eu acredito que vocês não estariam aí atuando há tantos anos na clínica. Então, eu gostaria que, se vocês pudessem, dar um exemplo para a gente aí de uma eficácia, de um caso clínico, de um exemplo que foi realmente um resultado, uma eficácia mesmo. Quem vai primeiro? Doutor Moisés. Patrícia, se você me permite, eu gostaria de contribuir um pouquinho com a colocação do professor Ricardo na questão que você colocou. Obviamente, a parte clínica eu vou passar para o professor João, que, diante do conhecimento desse homem, eu sou um leigo. Então, quando fala sobre a questão de preconceito, né, e a gente pode comparar a discriminação na área da psicanálise, eu vejo o seguinte, o ser humano em si, ele tem um viés preconceituoso e discriminatório quando a gente faz uma leitura histórica. Então você vê desde a Idade Antiga, você passa pela Idade Média, a Idade Moderna. Um dos grandes lemas da Revolução Francesa, marco da mudança temporal, foram fraternidade, igualdade e liberdade. Podemos dizer que, a partir da Revolução Francesa, os países começaram a ser livres daquele regime opressor. E, com o passar do tempo, lutou-se pela fraternidade, e hoje se busca a igualdade. E a grande luta social hoje é em torno dessa igualdade. Para que você vença o preconceito, para que você vença a discriminação, você precisa ter conhecimento. Muitas vezes a falta da profundidade do conhecimento é que leva a conceitos preconceituosos. E aí, quando o professor Ricardo colocou muito bem, desde que o nosso grande incentivador, grande criador da psicanálise, Freud, ele começa com seus primeiros ensaios, ele é alvo de perseguição de uma comunidade científica existente da época. Ele foi, de certa forma, destacado até trazer a verdade da psicanálise aos seus consultórios, aos seus atendimentos, às suas clínicas. A partir daí, a partir de Freud, com o avanço da psicologia e o avanço de outras ciências, esses tabus foram sendo derrubados. E aí, com esse crescimento da psicanálise, com esse avanço, tantas pessoas sendo tratadas, sendo cuidadas, e de repente eu começo a assistir o ensaio de um retrocesso dentro do conhecimento da psicanálise. Longe de mim querer julgar o autor, né, daquilo que eles têm falado, são pessoas notáveis, são pessoas formidáveis, mas eu acho que há necessidade de um conhecimento mais profundo antes que a gente faça alguma afirmação. Está aí a história da psicanálise ao longo dos anos, está aí uma história de profissionais de excelência que vem fazendo, né, desenvolvendo seus tratamentos e pessoas que se dizem que mudaram sua história a partir da psicanálise. Então, assim, falar sobre esse preconceito que existe hoje, no mundo que nós vivemos, no mundo pós-moderno, a gente entende que existe a necessidade de um conhecimento com mais profundidade para tratar desse tema. E é por isso que é uma alegria muito grande estar aqui.
E aí, professor João, agora, então eu passo para o senhor, né, poder falar da questão dos tratamentos clínicos, se a Patrícia assim permite. Ok, é satisfação muito grande a gente poder estar discutindo esse assunto, porque, na verdade, né, Moisés, Ricardo, Patrícia, a gente está vivendo o que Freud viveu há 100 anos atrás. Esse sistema preconceituoso em relação à ciência, porque a gente está falando de algo que foi gerado por um cientista. Né? Freud ele é um cientista, né? Foi um grande cientista da época. Então, a gente não está falando de alguém que, sabe, estava fazendo qualquer outra atividade e criou, de repente, tropeçando numa pedra, a psicanálise. Então, estamos falando de algo realmente com embasamento científico e que vem gerando, né, tem gerado mudanças significativas na vida de muitas pessoas. Quando a Patrícia fala a respeito de exemplos, né, nossa, eu queria convidar essas pessoas que acham, né, que é leviano esse trabalho, ou que é pseudociência, ou é uma fraude, né? Não sei por que tantos ataques assim. Talvez, eu imagino até pelo olhar, né, da própria psicanálise, que essas pessoas precisariam ser analisadas, né? Eu acho que essas pessoas, eu queria convidá-las a uma sessão de análise, porque eu acredito que elas estão falando de algo que elas não têm o menor conhecimento da realidade do processo analítico. E convidaria mais, eu convidaria esse casal a entrevistar pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela psicanálise. Eu não estou falando de algo simplesmente de um alívio, de um estresse, ou de alívio de uma ansiedade. Estou falando de pessoas que estavam à beira da morte, onde todos os outros recursos haviam sido falhos, né? Recursos medicamentosos, recursos da área médica em si e outros tratamentos que estavam tentando, né, de alguma maneira, e conseguiram na psicanálise reverter esse processo. Pessoas que estavam realmente com a corda pendurada no pescoço, né, e que a partir da autoanálise, a partir de um profissional observando, ajudando no processo, descobriram coisas que estavam lá armazenadas, porque o nosso campo de trabalho é o inconsciente, né, e mudaram completamente as suas vidas. Eu acho que eles deveriam entrevistar essas pessoas e, assim, teriam que ter um tempo grande, e o livro seria imenso, porque a quantidade de pessoas transformadas hoje pela psicanálise é numerosa demais, né? Hoje eu atendo em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, já fiz trabalhos em São Paulo, no Nordeste, né, em outros estados também, sobre a mudança real que a psicanálise proporciona. E é incrível você ver as pessoas dando depoimento das suas mudanças. Então, não é algo alegórico, não é algo fantasioso, não é uma fraude como está sendo dita. Eu acho isso até um ataque desleal, leviano da parte dessas pessoas que, na verdade, não conhecem a psicanálise, estão lendo alguma coisa, reproduzindo alguma coisa. O interessante é lembrar disso, né? Isso acontece há mais de 100 anos. Então, acredito que esse ataque vai ser mais um modismo que vai passar e essas pessoas não vão conseguir o objetivo, seja lá qual for, porque tentar inibir algo que está sendo útil, que está ajudando, que está cooperando à saúde mental, eu fico imaginando qual é o objetivo real disso, né? O que se pretende realmente com isso? Tem pessoas que se promovem através de certas discussões. E eu, sinceramente, na prática clínica, acredito que essas pessoas estão tentando isso. Então, assim, eu os convido a entrevistar as pessoas que tiveram suas vidas mudadas através da psicanálise. Em todo o campo científico, né, quando nós queremos um material real, nós vamos direto para o trabalho de campo. É assim, né, em todas as áreas da ciência. Então, o trabalho de campo da psicanálise, já que a gente não tem um aparelho para poder confirmar essas mudanças, é a própria análise feita nas pessoas, né? E durante todo esse período, né, trabalho há muito tempo nessa área, eu vi mudanças significativas dentro de equipe multiprofissional, né, atuando dentro de uma equipe grande, com psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, médicos de várias áreas, né, e a psicanálise sendo aceita, sendo transformadora em todo aquele conceito. E, gente, vamos ser bem honestos, né? A gente não teria um apoio tão grande de pessoas tão especiais na nossa literatura, como o Rodinesco, né, como o próprio Zimmermann ou a Garcia Rosa, né, e outros autores que são assim espetaculares. Eles não estariam escrevendo fraude, eles não estariam escrevendo leviandade.
Então, assim, os casos clínicos, a gente não pode abrir nomes, etc., a questão do anonimato, porque nós somos responsáveis, né, por essa eficácia do trabalho, nós trabalhamos de forma séria e não como está sendo colocado, né? Então, convido essas pessoas a entrevistarem, né? Nós temos uma lista imensa de pessoas mudadas, transformadas, que eu teria certeza que ficariam muito felizes em dizer como alcançaram isso. Então, a psicanálise ela tem sim um preconceito muito grande. Isso não é de agora, isso é, eu diria, de 100 anos, olhando para Freud, né? Então, eu acho que isso é mais um ataque de alto poder de se apresentar, de querer tirar algum tipo de proveito, de se promover, do que uma realidade científica. A realidade científica a psicanálise muda as pessoas e muda as vidas. Professor, eu vejo você falando sobre isso, quando a gente traz, né, esse conceito de que dos casos clínicos, da eficácia, é porque nós estamos falando com alguém que realmente participou, né, efetivamente da vida de pessoas que realmente tiveram um avanço dentro da sua saúde mental. E isso daí é a prova de que a psicanálise funciona. Funciona mesmo. Né? E eu acredito, assim, como o doutor Moisés também colocou, a questão do preconceito, eu acho que o preconceito ele está intimamente ligado à falta de conhecimento de fato. Então, a gente precisa repensar quando a gente, né, vai abordar algum assunto, como, por exemplo, a psicanálise é uma fraude ou a psicanálise é pseudociência, sem um fundamento, sem um conhecimento de fato. E só para a gente poder entender melhor do que a gente está falando aqui, que a gente está falando, né, sobre um livro e tal, nós estamos falando do livro. Ele é um livro bem recente, foi por agora mesmo. O nome do livro é Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. E aí, como instituição, a gente precisa falar, né, que nós estamos nos colocando dentro de algo que é muito sério. A psicanálise e a saúde mental, elas são assuntos que merecem ser levados a sério e são comprovados cientificamente. Não é uma bobagem, nunca foi uma bobagem, apesar dos ataques, né? E, de forma legítima, cada um tem a sua opinião e nós respeitamos, de fato, a opinião de cada um. Mas eu convido a vocês a conhecerem um pouco mais sobre do que é a psicanálise, né? E aí, quando a gente fala também da psicanálise, que tipo de transtornos nós podemos tratar? Essa é uma outra pergunta que me fazem, né, quase todos os dias. O que pode ser tratado com a psicanálise, por exemplo? E aí eu quero fazer um gancho aqui, depois eu quero passar para o professor Ricardo para complementar essa minha fala aqui, né, dessa questão da ciência aqui, da psicanálise, né, da legitimidade da ciência, da psicanálise como ciência, mas eu quero fazer um gancho, eu quero aproveitar aqui para falar sobre aquilo que pode ser tratado com a psicanálise, porque o que muita gente não conhece é que até a dependência química pode ser tratado com a psicanálise. E eu quero voltar essa pergunta aqui para o professor João novamente, porque ele é um especialista na área. Então, escute bem isso, gente. É um mundo que pode ser tratado pela psicanálise. Mas imaginem que a dependência química, um assunto tão sério na sociedade, nós também podemos utilizar da psicanálise. Vamos lá, professor João, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Patrícia, a gente vem fazendo vários experimentos a respeito da eficácia da psicanálise, né, em várias áreas da saúde mental, em várias áreas da saúde emocional e até física, por conta das questões psicossomáticas, né, gerada aí por uma série de traumas e outros conflitos que as pessoas acabam vivenciando. Mas para a gente também foi uma novidade. Quando a gente começou a tratar a dependência química, né, junto a uma equipe multiprofissional, é claro que a dependência química, estamos falando de uma doença crônica, uma doença severa, uma doença que tem determinação fatal. A gente começou a olhar para ela e perceber que muito dos fatores que levavam os nossos pacientes à recaída, ao uso, né, e ao reuso da droga ou à modificação do seu comportamento, estava ligado aos processos internos e não simplesmente a um comportamento de usar a próxima dose e buscar a próxima dose. Não era só uma questão de dependência física, né, ou emocional. Existiam fugas através dessa realidade, né? Usar a droga fazia com que eles fugissem de algum processo,
a maioria de processos infantis, familiares, traumas, abusos, muitas situações que outras pessoas fogem. Quando nós falamos de dependência química e essa fuga da realidade, a gente começou a perceber que se esse ponto inicial fosse tratado, não haveria mais o porquê de fugir. Então, a gente sempre diz, né, psicanálise não tem o intuito de curar, mas o intuito de transformar. Né? Então, pessoas que passam por situações como a dependência química, elas podem aprender a lidar com esse trauma, com essa falta, com esse espaço vazio. Então, a mudança ocorre. Eu não preciso mais fugir, agora eu posso enfrentar. Então, não é que a dependência química, que hoje é considerada uma doença incurável, vai desaparecer daquele sujeito, né? Mas ele vai aprender a lidar, porque aprendeu a lidar com o ponto inicial que disparava o uso, que o levava até a próxima dose, que levava a fugir novamente. Isso é muito interessante. Olhando para isso e tratando o inconsciente desses pacientes dependentes químicos, que nós consideramos como adictos, né? Adicto fala de escravo, escravo de, né? E não é escravo de uma substância como leigamente as pessoas pensam. O sujeito é escravo da cocaína, do crack, da maconha, das drogas K. Não, ele é escravo da fuga, ele é escravo da fuga da dor, né? O dependente químico, ele tenta buscar prazer o tempo todo e fugir da dor. E com isso, ele encontrou, né, uma forma mágica para fugir dessa dor. Só que a dor permanece, é uma grande bola de neve. Então a psicanálise ela começou a tratar o dependente químico, tratando os traumas que o levavam a fugir da dor. Ou seja, ao invés de trabalharmos aqui em cima, né, a droga, limpando, tirando, nós resolvemos mergulhar nas raízes e perceber quais eram os traumas, eram abusos, né, eram situações na infância, eram situações ligadas à família, aos pais, às faltas interiores. Tratando isso através da psicanálise, esse sujeito não tinha mais por que usar. Então, posteriormente, nós trabalhávamos e tratávamos a dependência em si. A dependência orgânica, a dependência física, mental, isso tudo era posterior. Primeiro, tratamos pela psicanálise os processos que induzem, que disparam esse uso, né? E aí os resultados foram fantásticos, né? Temos vários resultados de pacientes que interromperam o processo da dependência química quando a psicanálise entrou nessa equipe multiprofissional. Entenda bem, não estamos dizendo que a psicanálise por si só vai fazer todo o trabalho com o dependente químico. Mas quando ela entrou, isso se tornou muito mais ágil. Então, é a psicanálise, é a psiquiatria, é os antipsicóticos, quando necessário, é o serviço social para reinserção familiar e na sociedade, né? É o psicólogo que vai trabalhar ali o processo comportamental. Então, toda uma equipe multiprofissional que antes não existia psicanálise nela. E eu vi claramente, porque eu iniciei essa introdução da psicanálise na dependência química, né? Até então não existiam estudos relacionados a isso, e as mudanças foram extremamente significativas. Então, a psicanálise hoje pode ajudar de uma forma muito intensa ao tratamento do dependente químico, associado a uma equipe multiprofissional. E aí a gente volta à questão do preconceito, né, gente? Porque quando a gente fala da dependência química, do dependente químico, eu acho que um dos maiores problemas dessa questão, e o Dr. Moisés também acho que vai poder complementar isso, é a questão do preconceito. Sim. Porque o dependente químico ele também está envolvido em outras situações que a própria dependência o leva a isso, pela fuga. E aí, quando a gente fala da psicanálise como um tratamento, a gente está falando da raiz. Isso. E aí, quando a gente quer, né, cortar uma erva daninha, a gente tem que tirar a raiz, não é isso? Para ela não voltar. Né? Então, é como se fosse um fantasma ali que a gente acendeu a luz e ele não precisa mais fugir, como o professor colocou. Exatamente. Né? Ele perde o medo. Só mais um ponto importante nesse processo da dependência química e a psicanálise, né, e a sua eficácia. É porque a dependência química ainda no nosso país é visto com um olhar muito voltado para a segurança pública. Sim. Muito voltado para a questão da criminalidade, etc. Isso aí. E o nosso olhar na psicanálise é o olhar da saúde mental. Então, esses pacientes, quando têm o olhar para a saúde mental, a mudança é eficaz. E não prender simplesmente ou tentar coibir, né? Isso é feito com o traficante, mas eu estou falando do usuário, daquele cara que está na ponta, daquele cara que é o que sustenta todo esse sistema. Esse precisa de tratamento. Então, o olhar
de tratamento para o dependente químico ainda é muito subjetivo, ligado aos processos de segurança e de criminalidade e pouco na visão de tratamento, de saúde mental ou da saúde social, como a gente também diz. E é o que a gente precisa desmistificar isso, né, gente? Aí o preconceito. Tá, o preconceito é muito grande, é muito forte nessa área. E aí a gente fica pensando que não existe uma outra forma de tratar, a não ser, como o João falou, com a questão da segurança pública. E aí é mais fácil tirar, né? Eu não consigo lidar com a questão, e aí eu vou lá e tiro, simplesmente. Tiro do meu caminho, tiro da minha vista. E até quando a gente vai fazer isso? Então, acho que a psicanálise também é um convite a um novo olhar, né? Há pouco o professor Moisés também estava falando sobre a questão da igualdade, da fraternidade, de tudo isso. E, realmente, a gente mudar a nossa visão. E eu acho que a gente só muda a visão fazendo também com o que a gente está fazendo aqui agora. Discutindo, trazendo luz, né? O conhecimento. E isso é importante, gente. A gente ter essa noção de que a gente precisa conhecer para falar. Doutor Moisés, Ricardo, quer complementar? Uma coisa que chama atenção, diante da sua especialidade, é que é o seguinte: para quem está nos ouvindo, que houve essa coisa de que é fraude, enfim, que é essa bobagem toda, né? O professor colocou ainda há pouco na fala dele, quando ele volta lá na Revolução, 1789, né? E depois ele faz um link com a questão do conhecimento. Acho que para quem está nos ouvindo é importante perceber efetivamente a importância de dominar o conhecimento e dominar tudo que está envolvido com a psicanálise. Até porque, diante desse cenário de pessoas que questionam e duvidam efetivamente, pode ser que em algum momento um de vocês que nos ouve, né, seja questionado. A gente conversava ainda há pouco sobre isso, por alguém falar assim: isso que você faz, né, é uma fraude, não tem conhecimento que embase, independente de viés científico ou não, né, para o leigo falar assim: isso é uma fraude, já li e ouvi de que isso não, né, e você precisa ter argumentos que te ajudem a mostrar os resultados, que te ajudem efetivamente a se defender e defender a prática da psicanálise, né, com propriedade, com segurança. E nós vivemos, né, no país onde o conhecimento é importante, porque sabemos, não vamos entrar aqui no mérito, de que é o seguinte: quem detém muito conhecimento tenta muitas das vezes utilizá-lo da maneira que lhe convier, utilizar uma coisa chamada razão instrumental. Não vamos entrar no mérito, mas é isso. De acordo com os interesses, eles conduzem. Então, isso é muito importante. E, né, pegando o gancho do que você falou, fico imaginando, quer dizer, você cuidando, né, lá, eu não atendo, né, pessoas enfim, com essa realidade. Mas sabe lá o que é, né, a angústia diante do desejo desse que, né, está ali tentando, né, o tratamento, tentando se livrar desse vício com acompanhamento de um profissional muito sério, né? E, aliás, quem pretende, né, atuar, é importante que se atualize, que busque. Está aqui o professor, está com o Instituto, que, né, é uma referência nesse sentido. E aí você começa a perceber, né, esse outro lado. Olha como o tratamento psicanalítico é importante e é sério. Não é isso? A gente consegue, numa fala como essa, jogar por terra, de alguma forma, desmistificar, né, essa crença, né, de que é uma bobagem, uma pseudociência, e seja lá o que for. Então, eu considero esse um aspecto bastante relevante, e é isso. Professores, nós vivemos numa sociedade adoecida, a verdade é essa. Então, nós poderíamos abordar vários temas da saúde mental. Então, como foi sugerido falarmos sobre a dependência química, procure na sua família, procure na sua casa, veja se você não conhece pelo menos alguém, pelo menos uma pessoa que não tenha ou que já tenha tido problema com dependência química. Procure saber qual foi o tipo de tratamento, qual foi o tipo de acompanhamento. E aí eu acho fantástico a psicanálise, porque hoje eu trabalho também num sistema de garantia de direito de crianças e adolescentes. E a gente sabe que a psicanálise, ela analisa, ela avalia os primeiros anos de formação da personalidade. Então, quando a Patrícia ela nos coloca para
falar um pouco sobre acompanhamento clínico. Como o professor disse, a gente não pode citar nome por uma questão de sigilo profissional. Mas quantos pacientes, eu tenho certeza que os senhores, né, a senhora também já deve ter atendido, que tiveram dificuldade no relacionamento conjugal, tiveram dificuldade para ter um relacionamento íntimo. E aonde estavam as raízes desse problema? E como foram descobertos? Como foram achados? Então a psicanálise ela é fantástica. E eu confesso que eu fico com peso na consciência quando eu vejo ataques à psicanálise sobre temas que, aparentemente, depois de mais de um século, já deveriam ter sido vencidos. Eu penso, por exemplo, na minha família, eu já tive, né, não tenho vergonha de falar sobre isso, familiares, e aí eu posso citar exemplos com propriedades, embora também não vá citar nomes, familiares que foram, né, e que viveram esse problema da dependência química. E alguns ainda vivem, ainda atravessam essa situação. E na ocasião, não fui eu, mas foram colegas da psicanálise que ajudaram nesse tratamento, que ajudaram a amenizar essa dor, não só do paciente, mas da família. Porque a gente entende que a família também adoece junto. A família também participa dessa dependência junto. E aí quando a gente vê como o índice de saúde mental, né, de doenças mentais tem crescido e como nós precisamos de políticas públicas voltadas a tratar da saúde mental, a gente lamenta que profissionais da área de ciência, né, com oportunidade de falar sobre tantos caminhos para tratamento, tantos caminhos para melhoria, optam por atacar aquilo que está dando certo. Então, eu sei que cada um tem o seu porquê, tem o seu motivo, tem o seu entendimento. A ciência nos permite isso, né? Questionar, levantar teses. Agora, quando eu olho para a nossa nação, não só para o Brasil, mas para o mundo de uma forma geral, como as pessoas estão adoecidas mentalmente e como isso tem refletido, né, em doenças psicossomáticas, o professor colocou muito bem, seria muito oportuno profissionais da área médica, profissionais da ciência, apontarem novos caminhos para tratamento, novas opções para tratamento, ao invés de tentar desconstruir aquilo que existe e está dando certo. Aquilo que existe tem feito muito sentido para as pessoas e tem ajudado famílias, né? Formidável trabalho, professor, que o senhor faz. Eu trabalho mais voltado à área da criança e adolescente e, aliás, já existem muitas crianças e adolescentes dependentes químicos. E as nossas políticas públicas não têm a solução para isso. Os nossos governos, a nossa área de saúde não tem solução para isso. Porque adultos a gente tem centros terapêuticos, alguns até optam pela internação, mas a criança, o adolescente, eu vejo aí como a psicanálise é fantástica, como ela consegue acessar. Conheço profissionais que trabalham com esse público e como tem tido resultados positivos, né? Então é isso. Eu estou ouvindo o professor Moisés aqui falando, né, e ainda dentro dessa questão da dependência química, eu vou pular já para outro ponto, mas a questão da família. Porque a gente quase não fala, né, sobre a família. A gente fala sobre o dependente químico e a família, que toda envolvida ali, que tanto precisa de ajuda, muitas vezes ela mesma não se dá conta de que ela também precisa de ajuda e precisa de tratamento. E a psicanálise ela pode somar e muito, porque quando a gente faz um tratamento voltado para o dependente químico, ele não é apenas o beneficiado, mas é o grupo, né, professor? É toda a família que vai ser beneficiada e realmente uma mudança, olha, gente, eu falando, uma mudança real, né, que vai acontecer dentro do entorno dele. Quando a gente trata a gente alcança muitos. Exato. E uma coisa interessante, Patrícia, em relação à questão familiar,
a gente vai chamar de codependência, né? O familiar ele fica codependente, ele fica doente também. Então ele não consegue observar a necessidade dessa mudança. Alguns familiares, inclusive, ajudam o dependente no seu próprio uso, do tipo, não, eu prefiro que você use dentro de casa do que você use na comunidade, numa favela, é para tentar etc. proteger, né? Na ideia de tentar proteger, mas destruindo a mente daquela pessoa. Sim. Então, a dependência química, nós costumamos olhar para a família como codependente, ou dependente emocional, ou dependente afetivo, né? Mas utilizamos muito a palavra codependente. E o dependente químico, ele arrasta junto com ele pelo menos 5 pessoas durante o seu tempo de adicção. É muita gente. E normalmente essas 5 pessoas são as que estão mais próximas, ou seja, a família. Né? Mas também quando ele se recupera, a psicanálise tem sido fundamental nesse processo, junto à equipe multiprofissional, essas 5 pessoas também são beneficiadas, porque não dá para tratar o dependente químico sem tratar a família. Então, um tratamento de família, né, um tratamento familiar sistêmico, com profissionais capacitados, normalmente... Eu trabalho muito com assistentes sociais que são terapeutas de família, né? E o trabalho que elas fazem é fantástico. Não tem como tratar o dependente químico isoladamente. Isso é quase impossível. Porque a recaída pode ser promovida pela família não tratada, para que traga aquele sujeito de novo para aquela posição e a codependência se mantenha. Ou seja, assim como o dependente químico recai, a família também recai. Porque ter um dependente químico na família, numa família adoecida, é muito satisfatório, porque ele se torna o bode expiatório. Então, todos os problemas daquela família voltados para aquele sujeito. Então, os problemas relacionados a outros fatores não são mais vistos ou enxergados. Uma vez esse paciente se tratando, essa família se percebe e ela fica em paranoia, porque começa a ver os problemas, etc., e pode promover a recaída. Em suma, a família é de fundamental importância, como o nosso professor Moisés falou, porém, não há tratamento de dependente químico sem que haja o tratamento familiar. Falando sobre isso, ontem nós estivemos visitando um centro de recuperação, né, e falamos justamente dessa questão da família. Né, e eu toquei nesse assunto, como era o relacionamento da família, como era feito esse acompanhamento. E lá a gente, né, nesse bate-papo que nós tivemos lá, ela falou justamente isso, que quando a família, né, apoiava, estava junto ali do tratamento, o resultado era outro. Então, a gente tem que ter em mente que, né, uma pessoa sozinha não adianta só tratar o dependente, mas a família tem que estar junto nisso. Eu fiz uma anotação aqui. Pode falar, Ricardo. Às vezes, né, a redução de danos já é um ganho bastante significativo durante todo esse processo, né? Com certeza. A gente teve alguns problemas com a redução de danos, né? Da forma como foi apresentada pelas políticas públicas. No início, né, na chegada dos CAPs, né, o CAPSI e os outros centros de atendimento psicossocial, eles trouxeram a redução de danos de uma forma inicialmente muito ruim. Depois ela caminhou de uma forma positiva, porque não tem como um dependente químico mudar para uma droga mais leve ou reduzir a quantidade. A gente acredita na recuperação, na parada abrupta, seja ela do álcool ou de outras drogas. Mas, no início, a redução de danos era muito vista dessa forma. Então, assim, você usa álcool e usa cocaína, vamos interromper o processo da cocaína e depois interrompe o processo do álcool. Só que essa doença não permite isso. A troca de compulsão, ela migra. Então, o que se consumia na cocaína, agora se consome no álcool, né? Então, isso vai migrando e ele vai ter destruição em outras áreas. Então, a redução de danos, né? Laranjeiras falava muito disso, né? Ronaldo Laranjeiras trouxe essa ideia e a gente hoje já pensou e repensou sobre ela. A parada abrupta ainda é a melhor solução para o dependente e para a família também. Com certeza, acho que o caminho é esse, né? É um caminho que não era muito pensado, mas que traz resultados realmente eficientes, né? Eu fiz até aqui, foi um estudo, gente, que foi feito por uma revista uma revista americana, que ela diz o seguinte, que terapias, e é interessante que ela cita Freud, aí a gente volta de novo naquela questão que estávamos falando hoje, Ricardo. Nessa revista, ela traz que as terapias freudianas, com mais de 1 ano de duração, isso é muito importante, gente. Deixa eu cortar aqui. Quando a gente fala de psicanálise, a gente tem que deixar também muito claro essa questão de que um tratamento de psicanálise, ela não tem um tempo específico, né? Não dá para a gente prever. A
A gente não pode falar que em 1, 2, 3 sessões a pessoa vai estar ali com resultados, né? A gente não sabe. É um processo. Então, a gente só vê na hora. Cada sessão é como uma nova, vamos dizer assim. Então, essa revista americana ela traz o seguinte, que terapias freudianas com mais de 1 ano de duração, elas são mais eficazes que terapias de curto prazo para pacientes com patologias complexas. E quando a gente fala nisso, eu também penso na questão medicamentosa. Porque hoje nós também estamos vivendo a era da medicalização, não é? A gente toma remédio para tudo. A gente toma remédio para acordar, para dormir, para comer, para parar de comer. E isso é um problema da sociedade. Eu não vou entrar em detalhes dessa questão da medicalização, mas como a psicanálise ela pode promover esse bem-estar sem os malefícios da própria medicação, né? Que você tem ali todo dia e, evidente, você vai ter efeitos colaterais. E a psicanálise ela vem somando muito bem com esse viés. E aí, Ricardo, a gente traz, em suma, essa questão da psicanálise, novamente, por uma revista americana. Será que dá para a gente fazer novamente aquele link com aquele livro que nós falamos no início? Sim, dá. Você vê o seguinte, para quem acompanhar, ou quem quiser acompanhar um pouco esse debate, você vai ver que é o seguinte, existe uma infinidade, eu ia trazer uma relação de artigos e conteúdos, né, que mostram efetivamente resultados concretos, tanto dentro da psicanálise, quanto psicanálise neurociência, psicanálise, psiquiatria, enfim, resultados, né, bastante significativos e concretos que mostram que sim, é um trabalho sério, não é uma fraude, e esses profissionais não são, né, uns charlatões que alguns imaginam, ou que pelo menos alguns preconizam, né, que é uma grande viagem. Então você observa o seguinte... Até porque é sério, né, Ricardo? Quando a gente fala de fraude e charlatão, é uma coisa muito séria, né? Séria. É forte falar isso de alguém. É uma coisa que caminha aí para o lado jurídico. Doutor Moisés, como é que fica isso na questão jurídica? Caminha para o lado jurídico, que é a área que ele domina, enfim, especialidade dele. E é um negócio muito sério. Agora você vê o seguinte, ora, se realmente houver o desejo de um debate, de uma pesquisa séria, né, você vai encontrar artigos, conteúdos espalhados pelo mundo que comprovam a seriedade e os resultados através do tratamento psicanalítico. Agora, no caso desses ataques gratuitos, estão embasados, por exemplo, parte, né, desses últimos ataques estão embasados, creiam, em conteúdos que foram debatidos e refutados, né, com uma linguagem mais de viés científico, né, com hipóteses e conteúdos que foram refutados na década de 80. Você está entendendo? Então, eles se basearam... Sabe essa coisa de que o seguinte... tomaram esses elementos como ponto de partida, não formularam novas hipóteses, não foram estabelecer uma análise comparativa e simplesmente se colocaram na condição, né, de pessoas capazes, embasadas nesse conteúdo da década de 80, de atacar efetivamente, pura e simplesmente. É óbvio que por trás disso daí tem uma lógica do capital, tem a lógica, né, de se vender livros, tem tudo isso, né? Também sou da área de marketing, enfim, e sei como é que funciona, mas essa é uma realidade. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, estamos tentando oferecer, né, um debate um pouco maior, com mais profundidade, para que qualquer um que nos ouça entenda a importância de você entender a área de atuação que você está, a importância de você dominar esse conhecimento para que você não fique exposto a críticas como essas, infundadas e gratuitas, e que de repente se sinta inseguro de defender a sua prática profissional. O problema jurídico aí nesse aspecto, e o professor Ricardo ele pode explicar melhor, é porque os autores desse livro, eles envolveram vários aspectos de tratamento que eles consideram charlatanismo, que eles consideram fraude. O problema é quando alguns médicos, alguns profissionais da área de saúde começam a debater utilizando o termo jurídico, eles não têm ideia em que terreno estão pisando. Porque fraude é um crime. Se eu não me engano, no artigo 283 do Código Penal,
charlatanismo, né? O charlatanismo é crime. Mas eles citam ali no livro deles uma série de tratamento, inclusive colocam a homeopatia também, né? Então, eles envolvem vários tipos de tratamento que, segundo eles, acupuntura, né? Colocam vários tudo no mesmo saco, né? Na verdade, Isso. assim. Então, assim, eles usam terminologia jurídica e a gente sabe que o direito também é uma ciência, mas o nosso direito brasileiro é um direito positivo. O que está na lei é o que tem valor. Então, quando a pessoa faz uma insinuação como essa, eu fico pensando e lamento, né, que eles não conseguiram alcançar a extensão desse discurso, a leviandade que elevaram, né, ou que baixaram o nível das suas colocações. Porque a pessoa não é obrigada a concordar. A pessoa não é obrigada a trilhar por esse caminho, por essa seara, acreditar nesse tipo de tratamento. Mas descer ao nível do charlatanismo, da fraude, é um terreno muito perigoso. Quando uma pessoa da área médica, eu penso, né, creio que foram pouco orientados juridicamente para fazer essas colocações, eles acabam afetando outro instituto, que é o próprio caráter dos profissionais que trabalham na área da psicanálise. E a psicanálise é um tratamento reconhecido mundialmente, e não só a nível de Brasil. E aí eu fico pensando, o que é que profissionais sérios do mundo lá fora, da Europa, por exemplo, quando olham um trabalho como esse, que tipo de seriedade vão dar? Porque, na verdade, foi escrito por pessoas sérias. Nós entendemos e conhecemos a seriedade dos autores, mas lamentavelmente foram infelizes em suas colocações. É assim que eu vejo. Os argumentos não foram tão sérios assim. Isso, os argumentos não estão no nível da seriedade dos autores, que são pessoas da comunidade científica respeitáveis. E eu penso que, né, não quero usar aqui, não quero ser chamado também de profeta, para daqui a pouco não dizerem que eu sou outro charlatão. Mas eu penso que num tempo oportuno, eles vão rever o que escreveram. Porque, na verdade, já estão sendo contestados. Nós da FENAPT, que somos uma federação também conhecida em vários estados brasileiros, temos um trabalho sério. Nós somos mais um a questionar, mas há todo um levante da comunidade científica questionando o que esses autores escreveram. E nós não poderíamos ficar de fora. Então, assim, eu digo que lamento, mas a melhor resposta que nós damos para esse tipo de colocações é mostrando o trabalho sério que o psicanalista faz. E aí a FENAPT sai à frente. Porque o nosso conteúdo é sério. Os nossos profissionais são sérios. E os nossos alunos aprendem a seriedade da psicanálise. Eu sei que há alguns que criticam a psicanálise pela formação que têm recebido aí fora. Também não quero falar aqui, usar o tempo para falar de ninguém. Mas um psicanalista bem formado, ele por si só, pelo trabalho que desenvolve, vai mostrar que as conclusões que os autores desse livro chegaram foram levianas, pelos resultados práticos dentro da saúde mental. Então eu fico muito tranquilo quando sei o trabalho do psicanalista, o trabalho que é desenvolvido, o trabalho que é feito e os resultados que ele promove. Então eu fico muito tranquilo, eu fico muito em paz, porque eu sei da seriedade que a psicanálise tem feito o bem que tem feito a tantos pacientes dentro da história do nosso Brasil. É isso. Vamos lá, Ricardo. E tem uma coisa de ordem prática ligada ao nosso dia a dia que talvez, né, dê um direcionamento, né, reforçando a fala do nobre
colega. Então você vê o seguinte, né? Você atende, eu atendo, né? Você, né, atende, né? Na medida do possível dentro do seu trabalho, né? O professor já atendeu também. E você vê o seguinte, né? Atendo pessoas, acho que todos nós, que não são da área, pessoas que nos procuram, que são indicadas, etc. Eu atendo muito online, então tem Bahia, Londrina, essa coisa. E no meio dessas pessoas tem psicanalistas. Você atende psicanalistas também? Atende, claro. né? Você vê o seguinte, ora, se, pelo menos aqui, nessa mesa, se fôssemos uma fraude, essas pessoas que são da área desenvolveram o senso crítico e seriam capazes de falar o seguinte, eu não vou continuar com você porque você é uma fraude, você não tem conhecimento, você não tem profundidade, você não, sabe, não me ajuda de alguma maneira. Então, só um exemplo simples como esse. E para quem nos ouve, reforçando o trabalho sério, já serve de testemunho e de prova de que é o seguinte, né, se você desenvolve um trabalho com seriedade, vai ser percebido, porque as pessoas que te procuram querem mudanças, querem resolver questões emocionais e tudo mais, né? E se perceber, elas podem até, por uma razão qualquer, não se adaptarem ao seu jeito e tudo mais, né? Mas fica muito claro, se ela deixa João, eu não estou me adaptando a você, vou procurar o Joaquim das Couves, também é psicanalista, é a prova de que é o seguinte, ela pode ter trocado de psicanalista, mas não trocou da área de conhecimento efetivamente. Então, isso é uma... questão de empatia, né? Exatamente, questão de empatia. Então, é uma prova muito de que é o seguinte, se não for sério, também, se for charlatão, né, vai ser percebido por quem nos procura. Em algum momento isso vai ser percebido. Com certeza. Agora a gente está indo aqui para o final do nosso FENAPTcast, né? Vamos pro final. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês que dentro da fala, pegando o gancho da fala de vocês dois aí, é o seguinte, gente. É muito sério o trabalho da psicanálise. Quem trabalha com a saúde mental, né, em qualquer área da saúde mental, é um trabalho extremamente sério, porque estamos lidando com vidas, com pessoas. Eu acho que não tem mais nada mais sério do que você lidar com a vida de alguém, né? Então, a gente também deixa aqui, vou colocar como um apelo assim, para vocês. Prestem bastante atenção à instituição que vocês escolhem para a formação e o profissional que você escolhe para te ajudar nesse processo, nesse tratamento que você estiver fazendo, porque a gente precisa saber se realmente aquela instituição ou aquele profissional está levando um trabalho a sério e se tem uma boa formação. Isso é diferencial, é imprescindível, não dá para a gente, né, escolher de qualquer maneira. Há pouco a gente também estávamos falando sobre isso, o quanto é sério você estar num local seguro, de você estar sendo bem informado, com profissionais que realmente entendem e sabem do que estão falando. E agora, para terminar, eu quero jogar aqui a pergunta, eu acho que eu vou colocar novamente para o professor João Luiz, que a gente fala de psicanálise e às vezes a gente não entende como é abrangente, né? O tanto que a gente pode tratar. Além da dependência química, que nós colocamos aqui, que outros tipos de tratamento a gente pode fazer, e eu quero colocar isso na mesa. Vou direcionar para o professor João Luiz, mas os demais também podem estar abordando para a gente poder finalizar esse nosso FENAPTcast aí. E vamos colocar aqui para o próximo tema aí, se alguém quiser, já coloca aí um assunto para o próximo tema, para a gente poder trazer outros profissionais e eles também novamente, tá bom, gente? Professor, diga lá. Ok, a psicanálise ela tem uma abrangência muito grande, né? Como a gente trabalha nas raízes, a nossa ideia fundamental é trabalhar qualquer área que tenha algum tipo de distúrbio mental. O inconsciente ele é o responsável, né, por determinar os processos doentios. No corpo, na mente, né, na alma, como a gente fala, né, ligada aí às emoções, aos sentimentos. Então, eu diria que a psicanálise hoje ela pode abranger de forma coadjuvante, em alguns momentos até de forma direcionada, qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de patologia, Patrícia. Mas a gente pode destacar algumas que a gente tem sido muito procurado, como as fobias sociais, as questões de ansiedade, depressão, as preocupações com o passado, as preocupações com o futuro, as pessoas que hoje não conseguem viver o presente e mais. Uma das coisas que a psicanálise mais tem ajudado as pessoas é elas se conhecerem. As pessoas estão perdidas nas suas identidades. Quem são, aonde estão, por que estão.
Daí o número altíssimo de suicídios ou de uso de medicamentos, como você E que tem citou. crescido essa questão da automutilação, do suicídio, tem crescido inclusive na parte de adolescentes, né? Cada vez mais tênue a idade, aí, né? Então nós temos crianças hoje com 10, 11 anos, eu acho que o professor Moisés pode falar melhor disso, já se automutilando e sem um tratamento adequado, porque sempre vai olhar para o campo da psiquiatria só. E como eu falei, uma equipe multiprofissional, o resultado é muito maior, principalmente se tiver um psicanalista nesse meio, né? Então, de uma forma geral, eu diria que qualquer patologia hoje pode ser ajudada pela psicanálise, pode ser tratada pela psicanálise. Eu sempre gosto de colocar a equipe multiprofissional, porque é como eu trabalho dentro de uma instituição, então, quanto mais profissionais ajudando, melhor, né? Mas as fobias de uma forma geral, as questões mesmo ligadas à ansiedade, à depressão, as questões ligadas aos traumas de uma forma geral, os abusos, é infinito, né? O que as angústias, né? Ainda mais hoje em relação ao que se vive, né? As pessoas são muito angustiadas, vivendo nesse meado entre a realidade e a realidade virtual, né? Que é hoje um assunto bacana para o próximo tema, hein, gente? Então já anota aí. Hein? Eu achei bom esse tema, hein, gente? As pessoas estão vivendo nessa realidade virtual. Exatamente. E saindo da realidade real. Com isso, elas se confundem e quando percebem que aquilo tudo é uma fantasia, tentam tirar a própria vida. Eu diria que é uma infinidade de patologias que a psicanálise, sendo coadjuvante, né, com outras ciências, podem ajudar. E aí, só para finalizar essa fala, né, eu diria o seguinte, hoje, né, chamarem de charlatanismo, né, ou de fraude, eu acho que hoje, né, o Brasil, que tem milhares de psicanalistas, poderiam já começar a se posicionar em relação a isso. Isso aí. Então, entra nesse vídeo, coloca a sua opinião, se posiciona. Isso aí, gente. Sabe, vamos encher ali de opiniões. A gente quer que você participe. Não fique só na nossa fala, né? A gente está aqui trazendo um tema que é pertinente ao nosso país inteiro e eu vou dizer até de âmbito mundial. Com certeza. Porque a psicanálise é respeitada mundialmente e a gente não pode admitir ser desrespeitado dessa forma. Até porque ninguém aqui está atacando um jornalista hoje, tá? Eu acho que não, né? Não. Ninguém aqui apontou o jornalista. Precisa somar força. Não é verdade? Área então, aí, a gente né? até quer que a mídia esteja presente para que a divulgação da forma correta aconteça. E aí a gente vê da outra parte fazendo o oposto, atacando algo que pode ser útil, transformador, né, libertador para a vida das pessoas. Então, eu diria para os psicanalistas, milhares deles no nosso Brasil inteiro, vamos se posicionar? Coloca a sua opinião aí nesse vídeo, a gente quer ouvir a sua opinião, a gente quer ler lá o seu comentário, a gente quer saber o que você pensa, e mais do que isso, se você se sentiu ofendido por ter sido chamado, né, de fraudulento, eu acho que você pode procurar os seus direitos judicialmente em relação a isso. Então eu imagino milhares de pessoas acionando a justiça por conta de terem se sentido assim. Então, bota a sua opinião, diz o que você acha no nosso vídeo aí, nesse podcast, nesse momento da FENAPT. Isso é muito importante, é somar força. É isso aí, gente. Tem que somar força, tem que se posicionar. E aí a gente fica naquela pergunta, né? Por que tanto ataque? Por quê? Por que está incomodado tanto, né? A gente está incomodando tanta gente assim, né? Então, se está incomodando, é porque eu acho que começa a ver que está dando certo, e aí a gente precisa, né? Os outros precisam começar a colocar ali o dedinho para falar que não é real aquilo. E aí eu vou deixar agora vocês se despedirem para a gente poder finalizar esse nosso FENAPTcast. E deixe também nos comentários aí os assuntos aí que vocês gostariam que a gente trouxesse, sugestões. Uma já está anotada, né? Que é a questão do mundo virtual aí. E isso é um assunto maravilhoso para a gente tratar com as questões da psicanálise. Então vamos às despedidas aí. Bom, Patrícia, Ricardo, João, eu penso o seguinte: a mercantilização do conhecimento sempre foi algo presente na história. Sócrates, quando se levanta contra os conhecedores da sua época, justamente é porque tentavam comercializar o conhecimento. E Sócrates acabou sendo morto, né? Foi obrigado a tomar veneno porque a luta foi grande para ele. E aí, o que a gente percebe hoje em dia? Será que vivemos tempo diferente? Onde as pessoas também querem mercantilizar o conhecimento?
E eu digo no seguinte aspecto: se você vê que uma área está dando certo, parece que você trabalha para que não dê certo, para que a sua dê certo. A psicanálise tem crescido, tem conseguido alcançar níveis que outras terapias, outros tratamentos não têm conseguido. E aí começam os ataques. E a gente vê isso na sociedade. E nós vivemos numa sociedade de caça às bruxas. Parece que tudo aquilo que é diferente as pessoas tentam caçar, queimar e temos que exterminar. Vamos pensar diferente, vamos conhecer, vamos ouvir o público que recebe o tratamento, que é beneficiado, vamos ouvir pacientes e a gente vai entender o valor da psicanálise. E aí, quando a gente fala sobre mercantilização, eu deixo aqui a minha sugestão para a gente falar sobre algumas possíveis compulsões. Inclusive, por exemplo, você come muito e não consegue parar? Quanta gente aí quer parar de... Por que eu como tanto, né? Isso tem um fundo. Por que eu gasto tanto dinheiro? E olha que passamos aí pelo Dia dos Pais, daqui a pouco chega o Dia das Crianças, daqui a pouco chega o Natal, e eu não estou conseguindo controlar os meus gastos. Né, professores? A psicanálise pode te ajudar a isso. Você sabia disso? Então, né? Quem sabe sejam temas que a gente também possa tratar. Fica aí a minha sugestão. Ótima sugestão, Uma hein, repetição gente? aí. Ótima sugestão, porque no meio que a gente está vivendo, desse capitalismo todo, dessa questão, e aí falar que tudo isso está ligado, que a psicanálise pode tratar, que está ligado a uma origem, é muito interessante. Professor Ricardo. Olha, interessante, hein? Só tema polêmico. Agora, primeiro agradecer, né? Enfim, nosso primeiro encontro foi sensacional, profundo, rico, né? Com um grande arcabouço teórico, embasado, uma coisa muito legal, e já demonstra aí um pouco o nível do que vem pela frente. Esse é o primeiro ponto. Isso aí. Né? A qualidade do debate, a qualidade do conhecimento que nós tentamos trocar com todo mundo. Então foi sensacional, obrigado a todos os colegas que aqui estão, enfim, foi espetacular. Quanto aos temas, essa questão... Tem mais um. Essa questão, lógica, desse narcisismo digital, a busca desesperada por likes. Sim. Não é isso? O que está por trás compartilhamento. disso? O que está por trás disso, efetivamente? Né? Algumas pessoas, nós nos deparamos a todo instante, algumas pessoas, os influencers, né, e outros, chegam a entrar em desespero quando não conseguem os likes, as curtidas. Não sei se vocês viram essa semana uma coisa interessante, não sei se é alemã ou inglesa, enfim, né, não no Brasil, ela morreu de fome. Não assisti, mas para poder chamar a atenção da mídia. Porque ela defendia lá dietas radicais, né, corpo perfeito, era pele e osso. Viver de luz, alguma coisa assim? Enfim, algumas coisas nessa. E aí você vê tudo em função do universo digital e daquilo que ela considerava como o perfeito. Uhum. E você se depara o tempo todo com essa realidade. Né? E aí fica, enfim, ampliando um pouco e no sentido um pouco metafórico, será que existe um narcisismo digital? Existe, olha aí, existe, né? existe. Será que existe? Né? E aí, paralelamente, né, tem uma outra questão que pode ser interessante. Né? Nós falamos, ainda há pouco o professor falou sobre a questão da pós-modernidade, os custos psíquicos na pós-modernidade. Traduzindo, a necessidade de ser melhor todo dia. Né? Hoje você já, dependendo da atividade que você desenvolve, você tem que superar. Na verdade, você nem supera o outro, você tem que se superar assim todos os dias. E aí, com isso, a reboque, vem o sofrimento, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia, porque um dia você não conseguiu, o reconhecimento do seu gestor, do seu diretor, seja lá o que for. É um negócio inatingível e isso se traduz em custos psíquicos e que, de alguma forma, refletem o movimento na clínica
né? E as pessoas recorrendo à psicanálise. Já estou animada para o próximo tema. Professor João, vamos lá. Tem temas, hein? Bem, pessoal, quero deixar um beijo para vocês. Prazer grande estar aqui com amigos, né? Amigos antigos aqui, né? Da saúde mental. Então, isso demonstra o quanto nós podemos nos unir em prol aos nossos pacientes, em prol à saúde mental, em prol à melhora das pessoas, ao invés de pessoas como nós estamos vendo aí que estão querendo cortar, né? Desmembrar, distanciar, atacar. Se existe algo que pode melhorar a vida das pessoas, por que eu vou mexer, né? Por que eu vou atrapalhar? Qual a minha verdadeira intenção? Bem, só fechando então, agradecer por estar aqui com vocês. Prazer muito grande e esperem, porque tem muito mais, hein? A FENAPTCast está preparando, né, um conteúdo que, olha... É só você continuar nos seguindo. E vem para cá, vem para a FENAPT, estamos esperando vocês. Vem, gente, vem com a gente, porque, olha, só tem profissional aqui, top de linha, né? Eu gosto demais dessa galera que está aqui, porque são profissionais realmente que são amigos, são pessoas próximas, mas que de conteúdo. O que a gente quer aqui para a FENAPT, esse FENAPTcast aqui, é realmente trazer conteúdo, é trazer qualidade, não é trazer um achismo, né, gente? A gente não está falando de algo que a gente acha. Nós estamos trazendo profissionais que sabem realmente do que a gente está falando. E meu nome é Patrícia Oliveira, eu quero agradecer demais a presença dos meus convidados aqui e quero deixar aqui esse grande abraço para vocês e aguardem, porque, olha, tem um monte de tema e tem muita coisa boa vindo por aí. Vem com a gente. Um grande abraço, até o próximo.